Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a minha história da cirurgia que eu fiz, que foi a realização de um sonho muito grande. Eu estou muito feliz. Finalmente eu fiz a cirurgia refrativa, que é a cirurgia para correção de miopia. No meu caso foi miopia e astigmatismo, os dois foi corrigido e, gente, eu estou muito feliz e eu vim contar isso pra vocês porque eu acho que vocês fazem parte já, sabe? Você já é assim da minha família, eu gosto muito de compartilhar as coisas com vocês, por isso que eu sumi. Eu fiquei um tempo sem postar aqui no canal, justamente por conta disso, porque eu fiz cirurgia, a claridade afetava muito, eu não estava conseguindo mexer no telefone, eu não estava conseguindo fazer muita coisa assim. Então, por isso que eu dei essa pausa das telas e principalmente das gravações. E aqui eu vou falar pra vocês de acordo com as maiores dúvidas que eu tive. Primeira coisa foi do grau, eu tinha 3 graus no direito e 2,75 no esquerdo, então assim, eu não enxergava um palmo na minha frente. Eu sei que tem pessoas que têm um grau muito maior, mas esse era o meu grau e me incomodava muito. Primeiro que eu não conseguia enxergar sem óculos. Segundo que o óculos nunca me agradou. Eu me sentia extremamente feia de óculos. Gente, eu não suportava usar óculos. Eu sempre odiei óculos e meu sonho era tirar o óculos. Portanto que quando eu ia para eventos, casamento, festas, eu sempre colocava lente de contato que era para não usar o óculos. Mas a gente sabe que é chato ter que ficar colocando e tirando, etc. Enfim, esse era o meu grau. Eu fiz no Hospital Ver, aqui em Goiânia, que chama Hospital Ver, Ver Hospital de Olhos Prime. E eu fiz com o Dr. Fausto, um médico excelente, gente. Nossa, não me arrependo nenhum minuto. E o processo foi que eu fui até ele, já com a queixa de que eu queria fazer a cirurgia. E assim, ele me passou uma bateria de exames onde eu precisava fazer para saber questão da minha córnea, se aguentava, aí tem a questão da idade, como a minha também já estava tranquila, né, já fiz 30 anos. Também tem a questão para ver se o grau está estabilizado, porque se o seu grau não estiver estabilizado, estiver oscilando muito, não é legal fazer porque provavelmente vai voltar. E aí se voltar, meio que você vai ter que fazer de novo, então vai ser um investimento ali perdido. Mas o meu já estava estabilizado, já tinha 2 anos. Eu fiz a laser, que foi a LASIK, gente, e durou assim 9 segundos cada olho, foi incrível, foi muito rápido. Pra falar a verdade, nem sei se foi tudo isso mesmo, mas assim, foi muito rápido. E a dúvida de todo mundo é: dói? Não dói nada. Eu sei que a gente vê vídeos na internet onde coloca um negócio assim, ó, pra abrir seu olho grande, a gente fica agoniado pensando: meu Deus, se eu mexer eu fico cega. Só que, gente, não tem como você mexer, não tem. Por quê? A sensação que eu tinha antes de fazer era que eu ia me mexer, porque na hora que o laser batesse, eu ia sentir, eu ia ver ele. Não que eu ia sentir, né? Tava de anestesia, mas que eu ia ver. Então, eu vendo ele, eu ia, né, ficar apavorada, assim. Só que não, você quase que não vê o laser. Eles pedem pra você olhar pra uma luzinha verde e você foca nessa luz, você só vai ouvir o barulho, você não vai sentir absolutamente nem ver nada. Gente, é surreal. A anestesia ela é feita com colírio, então você não leva agulhada, pra quem tem medo de agulha e tal, não tem agulha em nada. Você vai só pingando os colírios, eles vão pingando em você e aí você vai sentir a sensação como se você tivesse chorado muito ou como se você tivesse com muito sono, que aí o olho vai pesando, mas é porque já tá anestesiado. E aí no meu caso, como eu falei pra vocês, foi a LASIK, né? Então bateu o laser, na hora que jogou o soro, depois do laser que eu pisquei, gente, eu já tava enxergando basicamente tudo. Eu saí de lá assim, ó, rindo para as paredes. Eu falei: meu Deus, tô enxergando. É assim que as pessoas vivem. E aí eu consegui enxergar muito, assim, muito embaçado ainda, mas eu já consegui enxergar muito melhor do que sem óculos. E aí vamos para recuperação, gente. O primeiro dia é super tranquilo, você não sente dor, pelo menos eu não senti dor, não senti desconforto, não senti nada. Mas para dormir você tem que colocar um tampão. E aí esse tampão é um pouco chato, porque eu durmo só de barriga para baixo e aí eu teria que dormir de barriga para cima para o olho não ter contato com o travesseiro. E aí foi um pouco chato, não consegui dormir direito, mas tá tudo tranquilo também. No segundo dia foi um pouco assim, ruim, uma sensação de areia nos olhos, a claridade já me incomodava muito, só que com o óculos escuro eu conseguia assistir TV, eu conseguia mexer um pouco no telefone, só que assim, pouco, né? Não era aquela coisa de você ficar o dia inteiro no telefone, porque aí a vista já embaçava e ficava horrível. Aí o terceiro dia, gente, na minha opinião, foi o pior de todos. E mesmo sendo o pior, eu fazia essa cirurgia novamente se fosse preciso, de verdade.
No terceiro dia, a sensação de areia era muito grande, muito grande mesmo. Assim, ó, toda hora você ficava piscando e pingando colírio para ver se amenizava. A claridade bateu assim, sem dó. Então, assim, eu olhava um pouquinho para fora, assim, meu olho já lacrimejava muito. E aí, não senti dor nem nada, só que esses itens me incomodou um pouco. Porém, como eu disse para vocês, é tranquilo. Você passa assim, de letra, não tem como você falar, é horrível, não faria de novo. Porque assim, não é legal, mas dá pra fazer de novo, dá pra você aguentar tranquilamente. Igual eu falei, eu passaria por coisa pior pra ter o resultado que eu tenho hoje. E olha que o meu não tá 100% cicatrizado, fez um mês que eu fiz a cirurgia e dentro desse um mês, gente, eu ainda enxergo um pouquinho embaçado. Eu poderia ver que eu tô enxergando, eu poderia falar que eu tô enxergando 90%, os 10% ali eu ainda vejo um pouquinho embaçado, mas assim, muito pouco. Eu consigo ver tudo, eu consigo enxergar tudo, eu consigo ler as coisas. E ai, gente, tô muito feliz. Agora, sobre valores, que muitas pessoas me perguntam lá no Instagram a questão do valor. Gente, a cirurgia em si, o meu médico fez por 8.500, só que se eu pagasse à vista, eu pagaria 8,70. Seria isso, 8,70. E aí eu gastei os 8,70 na cirurgia, mais 1.200 em exames, porque eu não tenho um plano de saúde, aí eu não fiz pelo SUS, fiz tudo particular, por isso que esses foram os valores. Se você tiver plano de saúde, talvez os exames ele cubra, então já compensa, né? Porque 1.200 só de exame. E aí de colírio eu gastei mais uns R$400 em colírios. Então eu jogaria aí tudo, colocando os dias que eu fui lá, que você precisa ir lá basicamente todos os dias, porque é para fazer exame, faz a cirurgia, aí volta depois da cirurgia, volta uma semana depois, compra colírio assim, faz isso, faz aquilo. Eu jogaria aí uma média total de R$10.000. Esse foi o valor que eu paguei no total, com tudo incluso. Não me arrependo nem um minuto, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu estou enxergando e eu estou muito feliz e eu queria compartilhar isso com vocês, porque como eu falei, eu sinto que vocês são meus amigos. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.